Olá, esta é a comunicação A Maldade de um Fradizinho Herege e Desatinado, o protestantismo a partir do discurso antisupersticioso espanhol, séculos XVI e XVII, apresentado por mim, Lucas Albertini Leal, sob orientação da professora doutora Ana Paula Torres Megiani, financiado pela FAPESP. O discurso antisupersticioso consistia em uma prática retórica típica da espiritualidade espanhola da época moderna, que era mobilizada por religiosos em suas doutrinas, manuais e tratados, visando ao disciplinamento dos leigos e formação dos clérigos contra as superstições e heresias, dentre as quais figurava o protestantismo. Mais do que uma prática discursiva, a reprovação de superstições tratava-se de uma prática de significação, posto que regia e constrangia comportamentos e projetava identidades, criando e moldando toda uma cultura. Tratava-se, enfim, de uma prática de poder. Buscamos, nesse trabalho, investigar as relações entre o discurso antisupersticioso espanhol e o protestantismo através de dois tratados, quais sejam o Tratado de las Supersticiones y Hechicerias, do Frei Martín de Castanhega, e a Reprobación de las Supersticiones y Hechicerias, do mestre Pedro Ciruelo. À medida que a reforma protestante difundia-se e essas obras eram reeditadas, novas informações eram agregadas, revelando um aumento na complexidade das interações entre as distintas correntes de pensamento da época, o que as tornava extremamente adaptáveis, garantindo a sua atualização constante. Ao explorarmos os aspectos atinentes às relações tanto materiais quanto intelectuais existentes nos seus contornos e entornos, buscaremos inserir ambas as obras nas profundas transformações religiosas da Europa dos séculos XVI e XVII. Tal entourage incluía os humanistas que circulavam por todo o continente, sendo o principal destes Erasmo de Roterdã. Erasmo desempenhou, como será possível constatar, um papel fundamental na relação entre o discurso antisupersticioso espanhol e o protestantismo. O status dos tributários de suas ideias, chamados erasmistas, seria absolutamente instável ao longo do século XVI, de sorte que na década de 30 seriam perseguidos pela Inquisição Espanhola juntamente aos Alumbrados, uma seita supostamente luterana. Antes disso, é preciso que sejam devidamente posicionadas no seu contexto de produção e circulação, isto é, nos primeiros anos do reinado de Carlos Gigante da Casa de Habsburgo, na Espanha. Graças ao enlace matrimonial de Joana, filha dos reis católicos, e Filipe, filho de Maximiliano I do Sacro Império, o filho do casal, Carlos, nascido em Gante, herdou uma grande porção da Europa e das conquistas ultramarinas. A chegada do jovem herdeiro, que mal falava castelhano à Espanha, foi acompanhada por um estranhamento das elites. Em 1520 foi eleito imperador romano germânico sob o nome de Carlos V, em detrimento de Francisco I de França. A despeito dessa vitória, o novo imperador não encontrava livre de problemas. Todo o mal-estar causado pela sua chegada à Espanha foi somado à crise de abastecimento, à elevação dos preços e à falência de manufaturas tecelãs no interior espanhol. Isso levou a enfrentar duas revoltas, quais sejam a Revolta das Germanias e a Guerra das Comunidades de Castela. Ambas visavam, em diferentes medidas, a reformas administrativas, econômicas e eclesiásticas. O que nos interessa é sublinhar que, ao exprimirem essas pretensões reformistas, foi atribuído a ambas um caráter por vezes demoníaco. A demonização dos oponentes dos poderes instituídos, como os revoltosos, correspondia a um ponto central do discurso antisupersticioso. Sendo estes considerados agentes do demônio, não havia outra alternativa senão combatê-los, o que revela a potencialidade desses conflitos como agregadores de uma comunidade. Em decorrência dos conflitos supramencionados, era desejado que a figura do imperador fosse desvinculada o quanto possível da rápida expansão do protestantismo em curso na Europa setentrional, sobretudo nos territórios sob seu domínio. Isso fez com que na Espanha dois grupos fossem associados ao protestantismo, os erasmistas e os alumbrados. Na ocasião da chegada de Carlos à Espanha, os erasmistas, como Alonso de Castilla, que encomendou a obra de Castanhega, e Alonso Manrique de Lara, apontado como inquisidor-geral em 1523, gozavam de uma relativa proteção da coroa, compondo um grupo muito próximo ao imperador. No entanto, as críticas de Erasmo ao clero regular provocaram o estabelecimento de uma querela em 1527 com o fito de ser verificada a ortodoxia de suas ideias, pressionando tanto Manrique quanto o próprio imperador. Foram convocadas por Manrique a comparecer a Valladolid, grosso modo, duas delegações, representadas pelo clero regular e secular e docentes das universidades de Salamanca e Alcalá. Enquanto entre os salmantinos, representados por Francisco de Vitória, Alonso de Córdoba e Pedro Margalho, era unânime a condenação das ideias erasmianas, entre os complutenses, representados por Sancho Carranza de Miranda, Pedro de Lerma e Ciruelo, era praticamente o contrário, não fosse por uma notável exceção, Ciruelo, que as condenava.
Por causa de sua participação na conferência, a relação direta que Ciruelo possuía com o anti-erasmismo é mais facilmente identificada, o que não pode ser dito da relação de Castanheda com o erasmismo, visto que não esteve presente. Apesar disso, o Frei terá partilhado a companhia de muitos erasmistas delegados, nomeadamente Sancho Carranza. Por intermédio de Alonso de Castilla, a obra chegou às mãos de Carranza, que a analisaria enquanto censor e aprovaria logo em seguida. À época da publicação do tratado, em 1529, uma guerra contra os luteranos e franceses era travada pelos espanhóis na Península Itálica, concomitantemente à difusão dos textos luteranos pelo território espanhol. Com o avanço da confessionalização e do luteranismo na Europa na década de 30, as figuras de Erasmo e dos erasmistas foram demonizadas. A figura do imperador também não estava incólume de contradições. Se a credibilização de Erasmo, por um lado, fortalecia a pessoa de Carlos na Espanha, por romper com o seu antigo preceptor, por outro, feria as atribuições místicas do imperador, o catecon, visto que Carlos tinha falhado em impedir a vinda do anticristo, que, segundo os católicos, eram principalmente os protestantes. O discurso antisupersticioso enxergava na França a expressão mais aguda da peste protestante, como era chamada. Isso provinha de uma série de conflitos entre ambas as faces dos Pirineus que ocorriam desde, pelo menos, a invasão de Navarra em 1512, levada a cabo por Fernando o Católico. As vitórias de Carlos sobre Francisco I reforçaram os ressentimentos entre os dois reinos, e com as guerras religiosas em 1562 e a ascensão de Henrique IV ao trono francês em 1589, a tensão só fez aumentar. Convém nos debruçarmos sobre a edição de 1628 da Reprobación, impressa por Sebastián de Cormelas em Barcelona. Pedro Antônio Jofreu, advogado na Real Audiência do Principado da Catalunha, agregou a mesmo um prólogo, o qual nos permite vislumbrar o desenvolvimento do discurso antisupersticioso espanhol no século XVII, em que concebeu os supersticiosos como uma doença no corpo da República Cristiana, infiltrados no seio da sociedade, mas que poderiam corrompê-la de dentro para fora. A partir de então, foi promovida uma verdadeira escatologização dos protestantes, que seriam vistos como precursores do anticristo. A falsa razão de Estado denunciada por Jofreu corresponde ao Edito de Nantes, 1598, que condena por ter garantido certa liberdade religiosa aos huguenotes na França, aos quais se responsabiliza pela destruição e sofrimento do reino, juntamente ao rei que concedera. Jofreu empenhou-se, por fim, em estabelecer um paralelismo entre a França e a monarquia hispânica. A primeira, apesar de una, jazia completamente desagregada e devastada pelas guerras religiosas, diferente da segunda, que pela piedade do seu imperador foi conservada contra, entre aspas, a maldade de um fradezinho herege e desatinado. Com isso, buscou sustentar a ideia de que a estabilidade política estava atrelada diretamente e dependia da manutenção da ortodoxia católica. As obras de Castanheda e Ciruelo mostraram-se capazes de expressar uma mentalidade construída ao longo do século XVI, respaldada por movimentos que já se mostravam atuantes desde pelo menos a Baixa Idade Média. Buscamos demonstrar que os movimentos pró e contra as ideias de Erasmo de Roterdã moldaram e revestiram o discurso antisupersticioso, que passou a identificar nos erasmistas e alumbrados o protestantismo. Diante das mudanças trazidas à baila pela época moderna e da análise realizada a contento, duas são as conclusões. Em primeiro lugar, a oposição ao anticristo e a pestilência, entre aspas, supersticiosa, que ocupam uma posição de destaque nos argumentos de legitimação da autoridade reivindicada pela monarquia hispânica. Em segundo lugar, tanto o tratado quanto a reprobação podem ser entendidos como tradutores da sua conjuntura, em que a política e a religião se interconectavam, embora não fossem a mesma coisa. Ao fim e ao cabo, pudemos demonstrar que o discurso antisupersticioso foi capaz de ler a realidade europeia, e ousamos dizer global daquele período, de profundas transformações e traduzi-la à sua própria linguagem, operando em prol da confessionalização do Estado espanhol. Muito obrigado.